de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou, desmultiplicou o seu rebanho. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a 9ª lição do primeiro trimestre de 2023. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Ó Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos aprender mais a Tua palavra, praticar a mesma em nome de Jesus. Acende a chama pentecostal mais uma vez, Senhor, no Teu povo, na Tua nação chamada Brasil. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lição 9, 26 de fevereiro de 2023, o avivamento pentecostal no Brasil. Desde o ano passado eu venho gravando meus vídeos com a minha bandeira, a bandeira brasileira, porque a minha bandeira jamais será vermelha. Amém? Texto áureo: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 5 e o versículo 6. Verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Aleluia! Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Introdução: a chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Duna Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Você conhece a história dos fundadores da Assembleia de Deus? Você sabe o significado de convenção? Quantas existem no nosso Brasil? Igrejas históricas, quais são elas? Você que é assembleano tem que conhecer a sua história. Nos ajude a compartilhar esse vídeo, se inscreva, desde já agradeço. Será um estudo prático, resumido e objetivo. Fique até o final que você vai ser edificado para a glória do nome de Jesus. Tópico 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. Vou fazer um resumo desse primeiro tópico para ganharmos tempo para falar e conhecer um pouco mais da história dos nossos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. O apóstolo Paulo chega em Éfeso. Quem estava lá era Apolo. Só que eles não conheciam sobre o batismo no Espírito Santo. Tinha uns 12 irmãos, ele falou, eles receberam também o batismo no Espírito Santo, foram revestidos de poder, porque em Éfeso era um campo de batalha espiritual de verdade, porque existia ali uma deusa chamada Diana, a deusa dos Efésios, e o apóstolo Paulo realmente estava capacitando a igreja. Ele batizou, aí ele receberam o batismo no Espírito Santo. Depois que ele receberam o batismo no Espírito Santo, que foram doutrinados para entender o que é uma batalha espiritual, o que é sair no campo de batalha, eles saíram para realmente ganhar almas para o nome de Jesus ser glorificado. Então o apóstolo Paulo, enfermos eram curados, demônios eram expulsos, até os aventais e os lenços de Paulo realmente estavam levando para expulsar demônio, para curar enfermos. Então o apóstolo Paulo
fez uma revolução ali naquela igreja. E uma multidão aceitou Jesus e começou a fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo sabia que para avançar, para a obra de Deus avançar, temos de fazer o ID de Jesus. E algo semelhante estava acontecendo no Brasil, quando Duna Wingre e Daniel Berg chegam ao Brasil com o movimento pentecostal, com avivamento, falando sobre batismo no Espírito Santo, sobre curas divinas. Aí as igrejas históricas que já existia no nosso Brasil começou realmente a querer impedir o avanço dessa obra pentecostal. E não só naqueles dias, como até os dias de hoje. Existem muitas perseguições para os pentecostais, que de uma certa forma sabemos que existem alguns exageros, mas não é por conta dos exageros que nós temos de realmente apagar a chama pentecostal em nossos corações. E quem eram essas igrejas históricas, pastor Rangel? As igrejas históricas, primeira, a igreja católica em 1549, com a chegada dos jesuítas. Presbiteriana em 1859. Logo após, a igreja metodista, 1882. Depois vem a batista, em 1884. Porém, as igrejas históricas e pentecostais têm de entender que não são donas da igreja, nem da Bíblia, nem da obra de Deus. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Só que muitas ainda têm um título de exclusivistas, né? A igreja, se você fazer parte de X denominação, você vai ser salvo. Se você não fazer parte, você vai para o inferno. Eles não estão lendo a Bíblia, ou está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Até porque em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é para todos, não é para um grupinho, não é só para uma denominação que guarda o sábado, que usa o véu, que tem a malinha dia de domingo. Não, é para todos. A salvação é para todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Não é para a graça santa, não. A graça santa é Jesus Cristo. Mas, infelizmente, homens legalistas, eles realmente, infelizmente, implantam um sistema onde eles querem ser exclusivistas, achar que só eles irão ser salvos. Tópico 2. O nascimento de um novo movimento. Parágrafo 1. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse. Assim, a irmã Celina de Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo, como a igreja de Atos, certo? Lá em Atos 19. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Parágrafo 2. Crescimento e perseguição.
as perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 10. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunavingre. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Histórias como essa são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Vamos conhecer agora a história dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil de forma resumida. Gunavingre nasceu em 8 de agosto de 1879 na Suécia. Foi criado em uma família cristã. Aos 18 anos, tornou-se sucessor de seu pai na escola bíblica dominical na Igreja Batista. Ou seja, eles eram suecos e também eram crentes batistas. Porque nesse período não existia ainda as Assembleias de Deus. Ok? Em 1903, viajou para os Estados Unidos, logo ingressou num seminário batista. Em 1909, Deus o encheu e o batizou com o Espírito Santo, fruto do avivamento na Rua Azusa 312, missão evangélica da fé apostólica, do pastor William Seymour. Nós estudamos esse assunto na lição anterior, sobre a Rua Azusa. O movimento pentecostal da Rua Azusa realmente incendiou o mundo inteiro, enviando diversos missionários, enviando também essa chama, esse fogo pentecostal por toda parte. E em uma conferência em Chicago, encontrou com o seu companheiro Daniel Berg, recebeu a profecia para o Pará. Em 1910 chegou ao Brasil, foi recebido pelo pastor da Igreja Metodista, logo após foi para a Igreja Batista. Chegaram aqui com bigode, também de terno. Tudo isso foi uso e costumes que Daniel Berg do Naving chegou ao Brasil. Aqui é um clima tropical. Eles vieram de terno e adaptou isso, pegou realmente liga, onde acredita que temos de ir para a igreja com terno e gravata, porque teve épocas na Assembleia de Deus, se você não tivesse terno e gravata, você não pregava. Se você não tivesse, você tinha que tomar emprestado. E como líder, Gunaving e Daniel Berg, chegando da Europa, também, muitos aqui repetiram e viram ele como exemplo, e aí começaram a seguir esse mesmo padrão do bigode. Costume e não doutrina, porque o bigode já passou, já chegou barba, hoje é sem barba. Então, na verdade, são costumes de homens e não é doutrina, porque doutrina permanece, costume de homens passa. E quando ele chega na Igreja Batista, no movimento pentecostal, falando em línguas estranhas, o pastor convoca uma reunião, realmente sinalizando que se ele continuasse com aquele movimento pentecostal, muitos afirmavam que eram fanáticos. Como eles não pararam, e alguns irmãos da Igreja Batista, que Gunaving e Daniel Berg fazia parte logo no início, realmente foram expulsos, e ele iniciou um ministério, Missão da Fé Apostólica, na casa da irmã Celina. Olha o que eu falei. Alguns irmãos saíram da Igreja Batista concordando com o batismo no Espírito Santo, juntamente com a irmã Celina, e eles saíram da igreja e abriram um ministério dentro da casa da irmã Celina. Eu falei, dentro da casa da irmã Celina. Anos depois, mudou o nome para Assembleia de Deus. Há quem diga que foi em 1917, outros 1915, mas enfim, iniciou com Missão da Fé Apostólica. Só lembrando também que já existia a Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Então, ele trouxe a Assembleia de Deus no Brasil. E a mensagem desses missionários suecos era:
Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Se dedicava, se esmerava, perseverava na doutrina para poder ter um avanço na obra de Deus, como até tem um hino, né? A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. E era uma característica deles sair para evangelizar. Até porque, naquele momento, não existia uma igreja, mas existia uma igreja dentro de uma casa de uma irmã. Chegou ao Brasil aproximadamente com 30 anos, trabalhou na obra em média de 23 anos e com 54 anos faleceu o nosso irmão e fundador missionário Daniel Berg. Nasceu em 19 de 4 de 1884 na Suécia, era sueco. Aos 15 anos aceitou Jesus na igreja batista, era humilde, calmo, animado, era alto, tinha pouco estudo, a profissão era fundidor. Em 1909 foi batizado com o Espírito Santo nos Estados Unidos em uma conferência fruto do avivamento da Rua Azusa também, juntamente com Gunnar Wingre. Recebeu a profecia que era para fazer missão no Pará, eles dois receberam, eles vieram realmente para o Brasil por conta dessa profecia. Em 31 de 7 de 1920 casou com Sara, teve 3 filhos, Lisbeth, David e Débora. Era um evangelista nato e itinerante, nunca dirigiu uma igreja. Não há nenhum registro oficial que Daniel Berg tenha recebido a consagração para pastor. Era um ganhador de almas. Em 1932 a 36 foi para Portugal, para a Suécia também. 1949 volta ao Brasil, em Santo André. E em 1962 retornou para a Suécia. Em 1963 foi acometido de uma enfermidade e nesse mesmo ano faleceu. 27 de 5 de 1963. E foi mais conhecido depois da morte do que em vida. Tem um livro, Enviado por Deus, Memória de Daniel Berg. E vamos falar agora de Frida Wingre, esposa do missionário Gunnar Wingre. Nasceu em 9 de 6 de 1891 na Suécia. Nasceu em uma família crente luterana. Tornou-se membro da igreja Filadélfia. Era enfermeira, missionária. Em 1917 chegou ao Brasil. Foi batizada no Espírito Santo. Casou-se nesse mesmo ano e teve 6 filhos. Era também jornalista, poetista, compositora e tradutora sueca. Em 2014, lançaram um livro com o seu nome, Frida Wingre. Se tornou uma das mais importantes lideranças da igreja junto com o seu marido, Gunnar Wingre. Ajudou muito a igreja crescer. Zelosa, dedicada, cheia do Espírito Santo, na harpa cristã, tem em média de 35 hinos da sua autoria, como Bem-aventurança do Crente, hino 126, Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. O hino 196, Uma Flor Gloriosa, Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. O 515, Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Realizou diversos trabalhos sociais com crianças em presídios, asilos, cantava, dirigia igrejas, discipulava, escrevia no jornal da igreja, revista O Som Alegre, ensinava na escola bíblica dominical, substituía Gunnar Wingre quando viajava para a Suécia, sofreu muita perseguição de vários opositores da época.
Gunnar Wingre defendia bastante, mas existia muitos opositores contra o pastoreio feminino. E em 1932 voltou para a Suécia. Em 1933, Gunnar Wingre faleceu aos 54 anos e em 1940, Frida Wingre faleceu aos 49 anos. Há quem diga que foi internada em um hospital psiquiátrico na Suécia. Parágrafo 3. Curas divina. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingre, veja os seguintes relatos. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável, um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda, com febre, foi curada. Vou repetir mais uma vez o que eu venho falando ao longo desse primeiro trimestre de 2023. Toda vez que você se levantar para fazer a obra de Deus, para obedecer à ordenança de Jesus Cristo, para fazer a obra de Deus, vão levantar opositores, perseguidores, e no caso, muitas vezes são os próprios religiosos que se titulam como dono da igreja, causando assim uma perseguição, como nós estudamos na lição 7, falando sobre Estevão, né? Estevão se levantou, perseguiram até matar. Então, nós temos de estar preparados, porque toda vez que você se levantar para fazer a obra de Deus, vai ter os inimigos da obra de Deus. Mas não esqueça do que Neemias falou para aqueles que estavam perseguindo, para os inimigos da obra de Deus. Estou fazendo a grande obra e não vou parar. Foi Deus que chamou? Então não parem. Não parem. Deus conta comigo, Deus conta com você para fazer o grande avivamento. Tópico 3. A expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, um pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Modelo centrífugo, diferente de muitas outras denominações que têm o modelo aquário. O que é o modelo aquário, pastor Rangel? É você pescar crentes de outras igrejas. Foi uma característica de Gunnar Wingre, Daniel Berg, de Frida Wingre, sair para evangelizar. Sair no combate contra o mal. Porque Jesus disse, ide por todo mundo. Você tem de entender, nós temos de entender, que somos igreja. Igreja é eclésia, chamados para fora. Então, se não sairmos para evangelizar, a igreja não vai crescer. O evangelho não vai se expandir. Nos dias de hoje, a igreja, infelizmente, parou de evangelizar, não todas, mas a sua maioria. Pastores com título de missionário e não sai para evangelizar. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e não sai para evangelizar. Igrejas que fazem obra social, que faz evangelização na África, mas dentro do seu próprio país não faz. E Jesus disse, olha, em Jerusalém, na Judéia,
em Samaria até os confins da terra. Evangelize primeiro na sua igreja, no seu bairro, para depois pensar em expandir essa evangelização. Pastor Rangel, o que significa a convenção? Ajuste verbal ou escrita entre duas ou mais pessoas. Fazer acordo, combinar, resolver para o bem moral e espiritual da causa que iremos apresentar. A primeira convenção nacional é a CGADB em 1930. A igreja nasceu primeiro, depois que veio a convenção. Mas, devido a algumas discordâncias, nasceram diversas outras convenções. Por exemplo, Conamab, Madureira, Adebrais, de Samuel Ferreira, CAD, Belém, de Samuel Câmara, CONAMP, Perus, Elias Cardoso, ADVEC, Vitória em Cristo, de Silas Malafaia. Só lembrando que todos esses presidentes de convenção eram vinculados com a CGADB. Algumas discordâncias, houve realmente essas separações e temos hoje diversas convenções nacionais. Para ficar fácil a compreensão, primeiro, pastor presidente da convenção. Aí tem os pastores de cada estado, pastor presidente de cada estado. E vem os pastores de cada cidade, depois vem as congregações que estão os dirigentes ali. Então, as congregações prestam conta às igrejas das cidades prestam conta aos estados e dos estados prestam conta para o presidente da convenção. Parágrafo 2. Um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Só da Assembleia de Deus, temos em média de 22 milhões de pessoas que são crentes assembleanos. Conclusão: antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava no cenário religioso era um sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na Palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Deus faz do jeito que Ele quer, porque a obra é de Deus e não dos homens. Às vezes, o homem quer proibir aquilo que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Se Deus mandou, continue fazendo a obra de Deus, porque você não vai parar. Deus vai te usar, Deus vai nos usar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe os teus negócios, que Deus abençoe a tua vida de uma forma poderosa em nome de Jesus. Não esqueça de ser um intercessor pelo nosso Brasil. O Brasil precisa de Jesus. Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar cada vez mais esse vídeo para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu conto contigo. Deus abençoe. Fica com Deus.